Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 4 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. O índice Bovespa caiu bastante no pregão de hoje, vou falar mais a respeito nessa análise. Mas antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, aproveitar ao máximo o conteúdo existente, deixando o sino das notificações devidamente ativado. Aqui abaixo você tem a opção de se inscrever e para que você possa aí aproveitar ao máximo o conteúdo inteiro gratuito dentro do canal e principalmente já o existente. Tem muito conteúdo de aprendizado. E por falar em aprendizado, daqui a pouco, às 20 horas, teremos a segunda live da sequência das 3 lives, que é a minha forma de contribuir, compartilhar conhecimento gratuito com todos vocês da forma que eu costumo trabalhar e que para mim faz muito sentido, pensando sempre em prazo mais longo. Vão ter períodos negativos como está acontecendo agora, mas focando no prazo mais longo. Se você estiver bem preparado e aproveitar esse momento, esse é o melhor momento para você aprender. É quando o mercado está caindo. É você se preparar, inclusive, para quando o mercado reverter essa queda. E preparar nesse momento porque você dá valor à gestão de risco. Quando só está subindo, você não dá valor para a gestão de risco. Então, eu te convido para você participar hoje dessa live. Você vai aparecer aqui, ó, do meu lado, tem um link aí para a live. Fica antenado aqui no canal que a gente vai entrar ao vivo mais tarde, às 20 horas. Compartilhe. Nos encontraremos em breve. Na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, depois mini índice, mini dólar, PTR4 vale 3, BBDC 4, TSA 4, CEMIG 4, VIA 3, CSNA 3, JBSS 3 e MRFG 3, ativos que comentarei nesta análise de fechamento. Mas antes de mais nada, vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. Agradeço. Então vamos lá, Ibovespa caiu hoje 2,09%, basicamente Ibov mínima 108.835, mínima no mês passado 102.853. Então essa mínima 835 já é abaixo da mínima do mês passado, que eu tinha comentado aqui na análise especial do Ibovespa, na virada de mês, no domingo. E falando a respeito sobre a questão que eu venho falando nas últimas análises, o caminho mais provável do índice era perder a mínima do mês anterior. Isso já aconteceu. Já está maduro então para subir? Não vejo ainda. Se começar a subir a partir do próximo pregão, para mim seria algo não muito legal. Na minha leitura, o mercado pode virar completamente, mas é o que eu tenho que passar aqui, a minha leitura. Então o caminho ainda mais provável é ter algo mais para baixo, e quando a gente fala algo mais para baixo, a gente está falando de uma região de suporte tem na faixa de 101.400 pontos, 300 pontos na realidade, e ali é o número redondo dos 100 mil pontos, um pouco mais relevante. E a partir dessa região, perdeu essa mínima, é que a gente vai olhar com carinho para ver a possibilidade do Ibovespa, por exemplo, que no gráfico semanal, nas próximas semanas, gerar algum sinal de alta, que seria o mais relevante para ter algo para cima, para se ter realmente aportar um pouco mais, vamos dizer assim, no mercado de renda variável, com essa tendência indefinida que ficou pelo gráfico mensal, a gente vai poder aportar um pouco mais para tentar pegar esse movimento de recuperação que pode levar o Ibovespa primeiramente para a região dos 110 mil pontos. Depois teria outra região de desafio, que aí já seria mais por volta dos 114.650 pontos. Vamos então aqui agora falar do mini índice, lembrando, se essa análise for útil para você em termos de aprendizado ou mesmo a leitura do mercado, deixa um like, joinha, compartilhe com um amigo, agradeço demais. Mini índice então engolindo 2 candles para trás, na verdade 3 copos de candles anteriores, criando uma expectativa mais negativa de domínio, um sinal que representa desculpa, um domínio por parte dos vendedores. E caminhando aqui para o gráfico de 60 minutos, dá para ver um pregão que parou em cima de uma zona de resistência, bateu lá, gerou um candle forte de baixo, que foi um engolfo de baixo, assim como aconteceu agora no gráfico diário, aumentando a probabilidade de queda, principalmente se perdesse essa mínima, ou seja, de buscar operações mais na ponta vendedora. E aí, pancada para baixo, tenta voltar para cima desse nível, mais sinalização para queda, ou seja, de trabalhar de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos, que seria um dia bem propenso para isso, bem voltado a isso, devido aos sinais que tem aqui no gráfico de 60 minutos ou mesmo pelo gráfico diário. Para o próximo pregão, como é que fica? Temos um primeiro nível de resistência,
que é o que já está batendo aqui e respeitou, 104,305. Se abrir subindo, eu buscaria algum tipo de oportunidade de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima desses 435, acima do 104 aí, 435 não, 104,305. Acima dessa região, eu ficaria um pouco mais interessado em compra. Olhando para o gráfico de 10 minutos, 305 está por aqui assim, ó, ou seja, vem, abre subindo e gera sinalização de alta, fundo ascendente acima desse patamar, seja no gráfico de 10 ou do gráfico de 5 minutos. É lógico que se o mercado abrir caindo, vai ficar mais voltado para a venda. Ou seja, abriu caindo, vai ficar mais para buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo dessa região. Que região é essa, Dalton? Região de suporte, que pode funcionar como resistência, 103,835 a 103,955. Então, mais para compra acima dos 305, mais para venda com sinais de topo descendente para baixo dos 955, 103,955. Seguindo agora para o dólar, no dia de hoje nós temos o dólar em uma alta de 0,84, recuperando a pancada do pregão anterior, dólar com a tendência indefinida basicamente no curto prazo, dólar vindo para baixo dessa região aqui, reforça a tendência de baixa de curto prazo, após ter chegado no nível de resistência pelo gráfico mensal, colocando aqui no gráfico mensal, que é essa região aqui, ó, toda essa faixa de dois topos anteriores, que é uma zona de resistência de uma movimentação mais lateral pelo gráfico mensal, algo semelhante a um retângulo. E aqui nós temos um dia de indefinição que cria uma expectativa do próximo pregão ser um pregão para baixo. Aí a gente tem que logicamente olhar para um próximo pregão e verificar se ele começa a confirmar isso. Se essa leitura começar a ser confirmada através, por exemplo, de um topo no dia 60, como está acontecendo aqui, e abre pregão caindo, foca em buscar a operação de venda. Topo descendente, o pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foca em venda. Só reverteria olhando para um pouco mais para compra se o mercado abrir subindo e passar a gerar sinalização de compra de fundo ascendente ou pivô de alta, desculpa, para cima de uma região dos 646 a 648,5. Aí animaria mais para se buscar a operação de compra no gráfico de 10 vezes o gráfico de 5 minutos. Seguindo agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou aí uma queda forte de 3,17%, a ação segue forte para baixo, ontem já tinha perdido um suporte, não tinha suporte tão relevante a não ser a região dos 26,33, que já foi para baixo, e o ponto mais baixo aqui é a região dos 25,77. Por enquanto, Petro apontando para retomar sua tendência de baixa de curto prazo, ou seja, está aqui, ou seja, de poder retomar essa tendência de baixo de curto prazo, onde vai ter suporte nessa região de dois fundos anteriores, abaixo dos 25,77, mais relevante, começando ali na região por volta intermediária na faixa dos 25 pila e depois disso na região dos 24,65, ou seja, de 25 pila até 24,65. Dá para buscar a operação de compra na Petro? No swing trade eu não consigo ver um cenário adequado para isso, nem sinal para entrar comprando ainda na Petro. Vale 3 afundando, segue afundando, 1,14% de queda, a ação vai vindo muito forte para baixo. A gente já falou ontem de suporte lá para baixo, R$ 63,00, mais próximo. E que se fosse arriscar alguma operação contra a tendência, devido a, por exemplo, um afastamento do preço da média, que está aqui na faixa de quase 3 vezes a volatilidade média do ativo, olhando ali para trás, que isso já aconteceu algumas vezes, quando ficou afastado aqui da média, que foi aqui essa região, gerou um repique de alta. Ou seja, aumenta a chance de gerar um repique de alta quando tem esse afastamento grande do preço para a média. Aqui também aconteceu esse afastamento, aqui nesse momento, ó, e gerou um repique. Observe que o repique de alta dentro de uma tendência de baixa, ele tende a ser mais fraco, né? Então, cuidado, assim, a operação contra a tendência tem um risco maior. Não é só porque ela vai dar errado, de ela dar errado mais vezes. É por uma questão de a relação risco-retorno não ser das melhores. Por isso que buscar um afastamento maior do preço para a média, para ter um espaço, pelo menos, para ter um movimento de subida, porque geralmente os movimentos de alta são mais fracos na tendência de baixa. Então, para buscar qualquer tipo de entrada no ativo, uma das alternativas aqui seria a partir do próximo pregão, superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo, falando de operação contra a tendência com risco maior, para se tentar pegar um movimento de subida até a aproximação ou testar a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico diário. Qual a primeira resistência para ação? Região aqui que vai de 71,60 até 72,30.
região aí mais forte de resistência para o ativo. Depois disso, vamos falar aqui de banco, né? BBDC4 no pregão de hoje apresentou uma pancadaça para baixo, depois de uma confusão aqui, mas uma sinalização mais baixista, se vinha dentro de um viés de baixo, olha só para olhar para o semanal, já tinha gerado um sinal aqui para baixo e segue forte para baixo, tendência de baixa, gráfico diário, tendência de baixa no gráfico semanal, enfim, alinhado para baixo, não vejo oportunidade de compra. A oportunidade de compra que eu digo é, se eu estou querendo comprar pelo gráfico diário, eu estou querendo que fique ali de 3 a 10 pregões posicionado. Então eu tenho que pensar em 3 a 10 pregões, a expectativa é muito forte de alta. Falando nesse tipo de entrada, né? Pensando no swing trade. Se eu não consigo visualizar isso, eu prefiro não fazer essa entrada. O ativo está forte, para quem estava comprado, teve oportunidade de saída ou aqui, nessa perda de mínima, ou na perda de mínima ou desse fundo aqui, ou desse aqui. Mas teve a oportunidade de trabalhar com gestão de risco, de limitar a perda em cima do papel, porque o cenário é mais baixista. Segue apontando para baixo. Quais são os próximos suportes? Vou jogar até num gráfico mensal. Um suporte válido até o fechamento desse mês está por volta dos 19,56, que o preço já está abaixo, mas é válido até o fechamento do mês. Depois disso, tem aqui na região do 19,06, que está justamente em cima dessa região, 19,05. Válido até o fechamento do mês. Ou seja, o que significa, Dalton? É que o preço pode oscilar aqui embaixo e terminar mais acima desses valores que eu acabei de mencionar. Haver algum tipo de recuperação no decorrer do mês de novembro. Tem algum sinal para isso ainda? Não, não tem ainda. E qual seria o outro suporte mais relevante pelo gráfico semanal, mensal? Aqui vai ficar lá por volta dos 17 pila, 17 reais. E no gráfico, olhando para o semanal aqui, suporte um pouco mais relevante, um gap aqui que tem 18,57, depois 18,57 a 18,32. É o suporte mais próximo para BBDC4. Então não vejo oportunidade de compra, nem em questão de afastamento do preço da média em relação ao que eu comentei na Vale 3. E TSA4 também gerou um sinal forte para baixo no pregão de hoje. Bateu ali na média, perdeu força no pregão anterior, já gera um candle aqui encobrindo os candles anteriores, criando a expectativa mais de baixa de perder essa região aqui. Que região é essa? É a mínima do mês passado, na faixa dos 10,17. E com isso, o caminho mais provável, olhando para um gráfico semanal, é dessa ação buscar uma região dos R$10 até 9,95. Zona de suporte mais relevante para a ITSA4 vai nessa faixa de preço, dos 10 pila até 9,95. Tem sinal de compra? Não tem. Tem sinal de saída? Já deu sinal de saída, seja na perda dessa mínima, seja na perda dessa mínima, ou se ainda tiver comprado na perda dessa mínima. Quando eu falo sinal de saída, assim, não é que o ativo vai despencar, é apenas limitar a perda que pode acontecer, uma perda mais prolongada. CEMIG 4, ação trabalhou em queda hoje, fechou em queda hoje de 2,1%. Está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, aqui está a tendência de baixa de curto prazo, então ela fica ainda com a expectativa de queda. Se tiver algo aqui mais para cima, vai ficar mais interessante ainda para fazer essa venda. Vender aqui nesse ponto seria mais interessante aguardar a venda mesmo no pivô de baixa, em perder essa mínima aqui de 12,79 para tentar pegar algo mais para baixo. Aí falando de algo mais para baixo na ação no gráfico semanal aqui, suporte, 12,46, seguido de R$12,16, são suportes mais relevantes se ela perder esse nível aqui de 12,79, caminho mais provável de buscar esse suporte. Mais provável, tá? Não significa dizer que vai bater lá, mais provável. Agora, o único ponto que está aqui em termos objetivos é de comprar aqui, por mais que suba, não faria nenhuma entrada. Eu olharia para compra se passar a proporcionar sinalizações de alta já acima dos 13,50, me animaria mais para compra em cima de CEMIG. Via 3, também queda hoje 4,64%, lembrando, está dentro da tendência de baixa, movimento de subida, 3 candles, batendo em cima da média móvel 3 períodos, perdeu a mínima do pregão de hoje, é um topo descendente, seria um sinal de saída para quem está comprado. Não que ela vá cair, mas é um sinal para que, se quiser proteger um lucro, para quem entrou comprando aqui algo contra a tendência, buscando um movimento até a média, manter posição comprada após bater na média e gerar algum sinal de baixa tem um risco maior, porque você está contra a tendência. Em algum momento ela pode ser revertida? Sim, mas enquanto o mercado estiver gerando sinalização mais negativa, fica um risco maior de se manter posição comprada em cima do ativo. Então segue ali também no gráfico semanal sem gerar sinal de alta a via 3. E quando eu falo stop, seria stop o que? Ao perder R$6,54, stop ficaria então em 6,53.
CSNA3, sobre aquela questão de acionou, perdeu a mínima ali do candle anterior que bateu na média, ó, você não sai, vai para baixo. De novo, perde a mínima, hein? Você não sai, vem forte para baixo. Então você só vai prolongando ali. Isso é que teve outras. Olhando, dando um zoom menos aqui, ó, a quantidade, o tamanho que ela entrou em tendência de baixa aqui no gráfico diário. E de lá para cá, olha o tanto que essa ação desvalorizou. Por exemplo, dessa mínima aqui até esse ponto aqui, são quase 50%, até a mínima, mais de 50% de desvalorização de CSNA3. Então você nunca vai saber onde o preço vai realmente parar de cair e começar a subir. Mas você vai ter o controle se você vai continuar comprado no papel, se você vai sair desse papel, se você vai reduzir as perdas, se você vai limitar, na realidade, essas perdas e vai buscar um outro papel, uma outra oportunidade em cima de outro papel que esteja mais alinhado para cima. E lembre-se sempre que o mercado de renda variável sempre vai ter os momentos negativos, como está acontecendo agora. Se a gente pegar o próprio Ibovespa aqui no gráfico mensal, já temos aí caminhando, já, como virou aqui para baixo 0,09, a gente está no 5º mês consecutivo de queda por enquanto no Ibovespa. Então o CSNA3, tendência é de baixa no gráfico diário, no gráfico mensal ela veio forte para cima e está fazendo um processo grande de correção. Pegando toda a subida dela, aplicando um Fibonacci em cima desse movimento de subida para tentar identificar um nível de suporte, o primeiro nível de suporte é o que ela se encontra, 21,78. Beleza? É válido até o fechamento aí desse mês. É onde pode parar de cair e começar a subir. A partir desse ponto, aí a gente já vai olhar um pouco mais para 50% de retração em conjunto com o topo anterior, que é uma região ali por volta dos R$ 17,16. No que a gente pode olhar aqui em termos do gráfico diário, buscar compra, por mais que esteja ali no nível de suporte de uma retração de um prazo maior, está esticada para baixo, olhando para o afastamento do preço para a média, tá mais do que 2 vezes ali a volatilidade média, um afastamento razoável. O problema é que o tamanho do candle de hoje ficou grande para ter uma boa relação de retorno, pelo menos para a média móvel de 3 períodos. Então, se ela superar na máxima de hoje, eu não entraria comprando. Se fosse para arriscar algo dentro desse setor que envolve siderurgia e mineração, seria um pouco mais na Vale 3. Agora, se ela tiver algo mais para baixo aqui, algumas máximas descendentes e um candle um pouquinho menor, reforça a chance de se buscar uma subida até a média móvel exponencial de 13 períodos. Tá? Então vamos lá. E lembrando sempre que a ação está dentro da tendência de baixo no gráfico diário, no gráfico semanal, está alinhada para baixo sem nenhum sinal de alta por enquanto. E olhando agora para JBSS3, ativos que geraram uma boa alta no pregão de hoje, JBS, alta de 3,05%, mas qual a tendência dela? Indefinida. Se a gente pegar aqui, ela fez um fundo nessa região, depois subiu, parou de subir aqui, aqui também, ó, bateu aqui, parou de cair aqui, parou de subir por aqui, parou de cair por aqui, então está indefinida. Dá para abrir uma compra com essa alta de hoje de 3,05%? Eu não seria o meu caso, pode subir. Mas o maior interesse seria planejar a entrada já acima da região, pelo menos ali de uns R$ 38,50, pelo menos. Quanto mais acima, melhor para buscar a compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta, mas principalmente de fundo ascendente. Então, para quem está comprado em JBSS3 e quer trabalhar com algum tipo de stop, aqui abaixo da mínima desse candle. Gerou mais 1 a 2 pregões, tem a opção de tirar o stop daqui e subir ou para essa mínima ou para a mínima do terceiro candle dessa tentativa de movimento de alta da ação, onde vai ter resistência nos 38,50, seguido dos 39,05 e o ponto mais alto, R$ 39,78. MFG3, a tendência vai dando indícios de retomada, mas ainda mais fraco, gerou um topaço aqui, perdeu a mínima do candle anterior, que era uma nuvem negra, um sinal de baixa, mas não deu sequência, não confirmou a nova tendência que seria aqui nessa perda de mínima e reverteu essa tendência, criando a expectativa ainda de poder ter algo para cima. Isso seria o suficiente para abrir uma compra no papel? Não. Movimento longo para cima, para mim a ação está dentro de um processo de correção no gráfico semanal, então seria um pouquinho mais criterioso. Por exemplo, chegou, porque aqui se eu entro comprando, eu estou com a resistência muito próxima e o stop mais afastado, então a relação risco-retorno para mim não é satisfatório. Então eu aguardaria algum processo de correção aqui para buscar uma compra, por exemplo, de um pivô de alta. Ou mesmo ela rompe aqui essa máxima e aí o próximo fundo ascendente já acima de uma região ali nos 26,50, em conjunto com a média móvel de 13 períodos, me chamaria atenção, 26,50 por aqui assim, me chamaria atenção para abrir
compra nessa ação. Ou seja, faz isso, gera um movimento de queda e fundo ascendente para cima no mínimo dos 26,50. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento e também de participar de logo mais às 20 horas da nossa live aqui. Aproveite para assistir já a live do dia anterior. Foi bem legal, bem interessante. Fui contando um pouco sobre a minha história e como você pode aí encurtar todo esse processo de aprendizado que eu tive em mais de 10 anos. Aproveite ao máximo a live de hoje e aproveite ao máximo também do próximo pregão da sexta-feira. Até mais!